Fala pessoal, você está no Cultivo Legal e Sem Mistério. Um espaço para falar de cannabis com clareza, responsabilidade, pé no chão. Sem terrorismo, sem romantização, sem juridiquês desnecessário. Aqui a gente não incentiva, não promete segurança e não vende ilusão. A gente afirma e informa que informação é a melhor proteção. Está no ar, Cultivo Legal e Sem Mistério. Bom, começando oficialmente o nosso primeiro episódio, esse quadro será conduzido por mim e pela doutora Pamela, que faz parte da nossa equipe. Ela é a nossa advogada responsável, ela que vai dar todo o embasamento teórico para a gente. Então, sempre que o assunto for tema jurídico, ela vai estar presente com a gente. Então, doutora Pamela, seja muito bem-vinda. Se apresente para o nosso pessoal, por favor. Olá, pessoal. Para quem não me conhece ainda, eu sou advogada da Mil Grows e já atuo no âmbito da cannabis há mais de 6 anos. Então, a gente entende do assunto. A gente tem muita novidade para trazer para vocês. A cannabis no Brasil, ela vem tomando forma aos poucos e em 2026 a Anvisa veio com tudo. Trouxe 3 regulamentações que nós estamos estudando e nos debruçando para poder melhorar ainda mais a economia e todos os âmbitos que têm a ver com a cannabis. Eu estarei com vocês, junto com o Matheus, nesses quadros jurídicos, trazendo esclarecimento de verdade sobre o assunto, sem terrorismo, como o próprio Matheus disse, e com muita luz do que realmente a cannabis significa, que é saúde. No final de tudo, nós estamos falando sobre saúde, que é um direito constitucional, artigo 196 da Constituição Federal. Então, você é nosso convidado especial. Fica com a gente nesses quadros, porque eu tenho certeza que isso vai fazer a sua cabeça. É isso. Então, pessoal, sempre que o assunto for jurídico, a doutora Pamela vai estar acompanhando a gente, trazendo toda a fundamentação e base legal para a nossa conversa. E eu vou seguir daqui com a missão de trazer o que a nossa comunidade, o que vocês têm em dúvida. Então, aproveitando esse momento, qualquer dúvida, questão jurídica, medo, receio, não entendeu, já vai deixando nos comentários, porque a sua participação é muito importante para a construção desse quadro. A gente vai trazer assuntos que vocês levantarem, então, para que a gente traga coisas e assuntos relevantes, temas relevantes para vocês, a gente precisa da participação de vocês. Vamos lá? Primeiro episódio no ar. Desde as últimas decisões envolvendo cannabis no Brasil, muitas perguntas começam a aparecer, e uma delas se destacou, que é voltado para o cultivo. Surge a seguinte pergunta: agora podemos plantar? Muita gente ouviu manchete, ouviu grupo de WhatsApp, né, ouviu versão de amigo e ficou com dúvida, com medo. Então, para começar do jeito certo, a gente vai perguntar à doutora Pamela, juridicamente falando, o que mudou de verdade no nosso cenário? Olha, referente ao autocultivo, essa pergunta realmente tem sido muito recorrente e há uma confusão gigantesca. Vamos esclarecer. Primeiro, a Anvisa, agora em 2026, trouxe 3 resoluções. Primeira informação, não é lei, são resoluções. E o que isso significa? Significa que está abaixo da lei. Existe uma hierarquia dentro das leis e das normas, e as resoluções elas estão aqui embaixo. Então, depois da resolução vem as normas, as leis federais, estaduais, até a Constituição Federal. Então, a gente está falando de uma resolução da Anvisa, e ela trouxe esclarecimentos de como vai ser o cultivo industrial. Nós não estamos falando do autocultivo. Hoje, no Brasil, como é que funciona? Vou deixar bem claro. Você que está fazendo o tratamento com cannabis, você tem algumas formas de fazer esse tratamento. A forma mais comum é importando óleo. Então, até 2026, você passava num médico prescritor, esse médico fazia a prescrição para você, você entra no site da Anvisa, tira sua autorização e você vai ter ali
a importação do óleo. Outra forma de conseguir o óleo aqui no Brasil, através das associações. Você passa no médico, pega a sua receita e, ao invés de você importar, você pega numa associação. Doutora, não quero importar, não tenho dinheiro para isso, quero fazer o autocultivo. Para o autocultivo, é necessário o habeas corpus, que é uma medida jurídica. Eu costumo falar, Matheus, que assim, o habeas corpus, ele não é bem uma autorização para você plantar. A gente não chega para o juiz e fala, excelência, o Matheus pode plantar porque ele está fazendo o tratamento medicinal com a cannabis? Não é essa tônica. A gente chega para o juiz e fala assim, excelência, o Matheus está plantando, ele faz tratamento com cannabis, portanto, ele não pode ser confundido com um traficante e nem com um usuário de drogas, porque ele não é nenhuma dessas duas figuras. Ele é o paciente. Quando você tem a receita, quando você tem o habeas corpus, né, o processo em andamento, você entra nessa terceira figura, que é o paciente de cannabis. Então, o juiz ele não tem como negar o tratamento, porque daí a gente traz toda a argumentação e fala que é um tratamento medicinal, está aqui a receita, juiz, está aqui o laudo agronômico, depois a gente pode até comentar um pouquinho do que precisa para o habeas corpus. Mas, no fim, ele é uma medida que assegura a sua liberdade, por estar fazendo, por estar cometendo um ato que a gente poderia ser interpretado como ilegal. E aí eu vou rebobinar um pouquinho a fita para vocês entenderem. A lei de drogas, ela tem um artigo que é muito claro, artigo 2º. Joga aí no Google que você vai achar. Lei de drogas, artigo 2º. Fala assim, é proibido plantar, portar, transportar todas as substâncias da lista tal. E aí, lá na lista tal, a gente tem a cannabis sativa. É por isso que plantar seria ilegal, é ilegal, se não tiver a finalidade medicinal. Aí, nesse mesmo artigo, tem uma exceção, porque toda regra tem exceção, e a exceção diz assim, salvo para fins medicinais e religiosos também, mas não é o caso aqui hoje. Então, salvo para fins medicinais. E é isso que eu falo para o juiz, é isso que o advogado leva para o juiz. Excelência, eu preciso do salvo-conduto, esse é o nome, né, que a gente vai ter aí do documento, eu preciso do salvo-conduto para o Matheus, porque ele está cometendo um ato que a gente chama de atípico. Típico seria aquele que caracteriza o crime. Atípico é aquele que cai na exceção. Então, realmente, não é uma autorização, mas é um documento que você recebe que pode provar, que prova, né, para as autoridades policiais, as autoridades do país, que você, na verdade, é um paciente, não é nem um traficante e nem um usuário de drogas. E aí, essa resolução que a Anvisa trouxe agora em 2026 não fala sobre isso, não fala nada sobre isso. Então, tem muita gente falando, e aí, agora pode? Então, quer dizer que agora é liberado? Não, não está. Para você que, né, faz a opção pelo autocultivo, ainda é necessário entrar com esse pedido, que é o habeas corpus, para que lhe seja concedido o salvo-conduto, que é esse documento que vai salvar a sua conduta de estar plantando, que poderia ser considerado um crime, mas não é, porque é atípico, você está fazendo para a sua saúde. E aí o legal, Matheus, é o pulo do gato, né? Porque você pede autorização para o próprio Estado, para fazer uma coisa que está fazendo benefício para você. Ou seja, o Estado ele não pode negar algo que está fazendo bem para a sua saúde, porque o direito à saúde é maior. Então, é por isso que tem muitos, inclusive, muitos tratamentos nascendo
com DMT, ayahuasca, cogumelo, entra tudo nesse lugar. A psilocibina, né, está sendo muito usada nos tratamentos também, assim como a cannabis. Só que o Estado, ele proíbe o comércio dessas substâncias, mas ele não pode proibir que você use isso para o seu próprio bem. E como faz bem, né, Matheus? Você que o diga. Nossa, nossa, sem dúvida. A gente tem muitos relatos e vocês vão poder acompanhar, inclusive, no nosso quadro Viver Melhor. Lá a gente vai trazer muitos relatos realmente impressionantes de pessoas e famílias, né, que tiveram a vida transformada pelo tratamento com a cannabis. E é muito interessante, doutora Pamela, te ouvir falar, porque é desse lugar, né? A gente vê falando sobre regulamentação, e aí, naturalmente, surge essa dúvida do autocultivo. E como a senhora deixou claro para a gente agora, essa regulamentação não altera em nada a questão do autocultivo, né? Essa regulamentação, então, ela veio para quem, no final das contas? Ela veio para as empresas e para as associações. Tudo começou, contar uma historinha, tudo começou há uns anos atrás, quando uma empresa farmacêutica resolveu entrar com um processo pedindo para plantar em larga escala. A gente chama que é o cultivo industrial. Essa empresa entrou no judiciário com esse pedido específico. Por quê? Porque até então tudo que você tinha sobre cannabis era importado, né? Com exceção das associações, que através de decisão judicial também dependem até hoje, né? Da decisão judicial. Você não tinha exceção para poder ter o IFA aqui, o infoproduto, nem matéria-prima, nem nada. Então, essa indústria farmacêutica, essa empresa farmacêutica entrou com esse processo e pediu para que fosse liberado para ela o cultivo industrial. Como o tema tem muita relevância, começaram a surgir vários processos sobre o mesmo tema. A gente tem uma coisa no direito que chama recurso repetitivo, que é quando um assunto se repete muitas vezes, aí lá no STJ, lá no STF, eles pegam um processo para servir de modelo para outros processos que sejam iguais, e é a partir daí que vem a jurisprudência. Então, esse processo deu causa a toda essa norma, toda essa resolução. O processo foi caminhando, foi subindo. Quando chegou no STJ, uma decisão definitiva que determinou, o ano passado, em setembro do ano passado, se não me engano, que intimou a Anvisa a trazer um plano de regulamentação. Falou, olha, essa situação não dá mais para ficar assim, e a gente precisa de um plano de regulamentação. Aí, em setembro, veio esse primeiro plano, saiu até uma portaria do mapa também, falando sobre sementes, mas foi algo muito sutil, né? Nem teve muito barulho a respeito. E aí, agora, em 2026, é que chegou o plano mais completo, que são essas 3 normas. E o que elas falam, né? Dentre pessoas que são a favor e pessoas que são contra, claro, sempre vão ter pontos a favor e pontos que não são a favor. Mas uma das principais questões que eu vejo, Matheus, é que a gente sai daquela zona cinzenta do crime, principalmente as associações. Tem vários requisitos, né, para uma associação ser reconhecida. Por exemplo, o CNPJ ter mais de 2 anos. Mas tudo isso é contestável. O mais importante, o resumo da ópera, é que agora as associações, caso não estejam cumprindo com as normas que a resolução trouxe, ela vai sofrer uma multa administrativa. Ela vai sofrer, talvez, uma intervenção da Anvisa para fechar a associação, fechar o laboratório, mas as pessoas não vão mais presas. A gente não corre mais esse risco, a não ser que realmente a associação esteja fazendo alguma coisa de errado, porque associação de pacientes para associação criminosa, né, também fica ali, vai muito da interpretação. Agora, se a associação
tem receita de todos os pacientes, tem laudo dos pacientes, está fazendo a rastreabilidade da planta, que é muito importante. Então, importou a semente, tem o certificado de origem, está fazendo as análises de laboratório. Você vê que é uma questão séria. Ai, sei lá, tem um requisito lá, por exemplo, que é um requisito bem difícil de cumprir, que é o laboratório completo, precisa de grana. De repente, imaginemos que essa associação não tem ainda o laboratório completo, está caminhando. Se isso acontecer e essa associação receber alguma denúncia, o pior não vai acontecer, que antigamente era. A polícia bate o pé na porta, arranca todos os pés, sai cortando tudo. A gente viu ano passado 2 ou 3 associações no final do ano que sofreram isso, e é muito triste você ver isso. E não vai mais acontecer. Então, se é uma associação séria, que está tendo ali a responsabilidade com documentos, o máximo que vai poder acontecer, como eu disse, é uma multa, ou a Anvisa, de repente, fechar por uma questão sanitária, mas as pessoas não vão mais presas. Então, é sim motivo para a gente poder comemorar, porque a gente sai daquela zona cinzenta. Interessante entrar nesse ponto, porque era o que eu ia te perguntar na sequência, exatamente isso, né? Questão de pontos negativos e positivos, como a senhora já adiantou para a gente. Então, a gente tem um ponto muito positivo, né, para ser analisado, Muito. levado em consideração, que é essa questão da redução do encarceramento, né? Então, a gente pode entender que essa regulamentação, ainda que não atenda de forma ampla e completa como alguns acham que poderia ser, mas a gente sabe que, essencialmente, essa redução de encarceramento já começa valendo, porque já não está mais tipificado como um crime, por assim dizer, né? Exatamente, a gente cai agora nesse lugar administrativo, e isso é muito bom. A gente sabe o quanto a gente teve aqui no lançamento, no episódio de lançamento da Mil Growth TV, o Pedro, da Santa Cannabis. E o Pedro já teve problema lá na Santa Cannabis 1 ou 2 vezes de pessoas que foram, né, que sofreram essa violência institucional, né, que a gente fala de forma técnica, né, quando o Estado vem e não respeita aquilo que está sendo feito, né, e acontece essa violência. Então, não é uma nem 2 associações que já sofreram com isso, e agora a gente tem esse caminho aí para as associações, que é um caminho muito mais positivo. E aí tem muita gente que está falando, Matheus, sobre o teor do THC, né? Porque a resolução veio, mas trouxe a famosa regra básica. Pode, mas pode até 0,3% de THC. Nesse ponto em específico, eu não sou médica para falar, claro, mas convivendo muito com os médicos e aprendendo também sobre o assunto, a gente sabe que tem muitos pacientes e muitas condições e doenças que precisam ser tratadas com THC superior a 0,3, que precisam de outros canabinoides que não só o CBD, tem o CBG, enfim, tem vários, acho que mais de 50 canabinoides que já foram descobertos dentro da planta. Como é que fica essa galera? Essa galera vai para o lado da pesquisa. As associações antes, elas ficavam muito ali na questão de explorar o cultivo e tudo mais, mas agora elas não vão poder fazer mais. Quem for plantar, já tem esse aval, vamos dizer, para plantar, não precisa mais entrar com processo judicial pedindo autorização para plantar o cânhamo ou a semente de CBD até 0,3, essa parte já está regulamentada. Mas para quem quer continuar e precisa, porque tem muito paciente que precisa da flor in natura, que também não foi regulamentada, que precisa do teor mais alto de THC. Para essas associações, a saída é a pesquisa. E os pacientes que antes eram simples associados, agora são pacientes de um instituto de pesquisa. E eles assinam agora um termo de que fazem parte, né, de uma pesquisa e etc. E a associação vai ter todos os documentos, né, e os acordos com faculdade, com farmácia de manipulação, etc., para fazer as pesquisas
com esse teor de THC, com esses outros canabinoides. Então, não é que não pode, né? Você hoje pode, antes você nem podia, agora você pode plantar CBD, até 0,3. Nas associações, você pode plantar pequenas quantidades, então não vai poder, por exemplo, a Abrace, que é uma associação gigante, que atende mais de 40 mil pessoas. A Abrace, por exemplo, já tem um cultivo industrial. Ela realmente precisa, porque é saúde pública, né, Matheus? A gente está falando de saúde pública, remédio que você está dando para as outras pessoas. Então, ali naquele caso, ela já está de acordo com, como se fosse, ela está agindo como se fosse uma empresa privada já. Ela tem que cumprir todas as regras, ela não pode dizer que não tem dinheiro, ou que, não, enfim, não conseguiu investimento para isso. Mas as outras associações menores vão poder ir para esse lado de pesquisa. É uma alternativa, ao invés de ir para esse outro lado só associativo. Então, isso vai ser desenvolvido, claro, os advogados ainda vão estudar, a gente está estudando novas formas, mas o lado da pesquisa vai ser muito mais rico agora. E os pacientes não vão ser prejudicados, eles só vão sair da condição de associados simples para associados pacientes de pesquisa. Entendi, perfeitamente. Lembrando, né, sempre que a gente fala do cultivo, até essa parte, mesmo medicinal que foi regulamentada, ela é regulamentada para as associações, né? O autocultivo continua com a mesma situação anterior. Inclusive, a gente pode fazer um bloco, um episódio específico. E, pessoal, caso vocês tenham interesse, deixa aqui para a gente saber o que é mais interessante para vocês. Autocultivo, HC do autocultivo, é um tema bem interessante, a gente pode trazer bem esmiuçado, porque a doutora Pâmela que o diga, tem assunto para tratar, né? Tem muito assunto, tem muita dúvida, né, sobre o tema, até porque eu acho, Matheus, que a maior dúvida, e vale a pena aqui até um corte dessa fala, que o ano passado o STF descriminalizou o porte de cannabis de pequena quantidade. Então, o ano passado, o STF, que é o órgão maior que tem no judiciário, julgou também um processo, então isso veio de um processo de um rapaz que tinha sido pego com uma quantidade ínfima de cannabis, eu acho que era 3 gramas, se não me engano, de cannabis, e ele estava sendo, né, condenado a tráfico e tal, e o processo subiu, e aí veio a repercussão geral em cima do caso, e aí foi onde foi levantada essa questão do porte de drogas. Num primeiro momento, estava se falando sobre descriminalizar, quer dizer, você não pode mais ir preso por portar pequena quantidade de droga no geral, e aí tinha várias drogas. Aí depois eles desistiram de todas e ficou só o tema em cima da cannabis. E aí foi decidido que até 6 pés ou 40 gramas, né, se você estiver portando essa quantidade e não tiver mais indício nenhum de tráfico, quer dizer, balança por perto, embalagens, mensagens no telefone de valores, de troca, enfim, a gente sabe que quem comercializa, comercializa e não adianta querer fugir, aí é crime mesmo, porque não pode ser comercializado. Mas se você estava portando essa quantidade ou tinha em casa até 6 pés para o seu consumo, você não poderia mais ser levado preso, não tinha mais flagrante, não tem mais prisão em flagrante. Quando está se tratando só de cannabis, você não tem antecedentes criminais e ficou nessa quantidade baixa. Isso quer dizer que eu posso plantar? Veja que no direito, gente, o direito é assim, uma linha tênue. Você não pode plantar cannabis, é proibido. Qual é a única exceção? Para fins medicinais. E como é que eu comprovo os fins medicinais? Com receita, com laudo e com habeas corpus. Tem muita gente que já foi abordado, até tive clientes o ano passado, que estavam com um processo em andamento na justiça, o habeas corpus em andamento, e foram denunciados e foram abordados pela polícia.
e apresentaram na audiência de custódia a receita, o laudo, quer dizer, o processo em andamento, eles já tinham uma história para contar, uma história medicinal para contar, e foram liberados. E agora, enfim, o processo continua, a pessoa ela tem como provar que ela é paciente. Se você não é paciente, você não tem documento nenhum a respeito de cannabis, e você for pego com essa quantidade, supomos 6 pés na sua casa, você não vai mais preso como traficante, porque não tem mais a criminalização pelo porte, mas você vai responder como usuário de drogas. E o usuário de drogas faz o quê? Geralmente presta serviço para a comunidade. Então, ou você vai prestar serviço para a comunidade, ou você vai ter que frequentar o CAPS, por exemplo, que é um lugar onde enfim, usuários de droga são tratados. Você vai ser tratado como um usuário de droga. Então, procure. A gente costuma falar aqui na Mil Grows, né? O Matheus está aqui de prova, todo uso é terapêutico. As pessoas, às vezes, confundem. Ah, mas eu já uso a via inalada há tantos anos e nunca fui atrás de médico. É porque você nunca foi, você nunca vai ir? Quer dizer, eu nunca tratei minha ansiedade, eu nunca tratei dor crônica, né? Eu sempre fiz o uso da via inalada para essa finalidade. Tem gente que reclama de insônia, que ajuda para comer, ajuda a dar fome. É claro, é um tratamento. A cannabis, ela sempre vai agir no seu sistema nervoso central. Então, é um tratamento que te deixa menos agressivo, muitas vezes. Tem muita gente que relata que, né, fica mais tranquilo, mais calmo, menos ansioso, etc. Então, busque a regularização do seu cultivo, busque a regularização do seu tratamento, porque hoje em dia já é possível você ficar nessa situação do, agora pode ser espécie. Não vá nessa, porque não pode. Quem está falando que pode e que é melhor você não ir atrás de HC é porque já deve ter o dele. Então, não caia nessa história. E é importante a gente trazer essa pauta justamente para essa conscientização, né? A conscientização do uso medicinal. A gente está vendo essa regulamentação que a gente está tratando hoje, ela trata no âmbito medicinal e muitas das vezes a gente não se enquadra nesse âmbito medicinal por puro preconceito, por pura falta de informação, muitas das vezes. E como a senhora trouxe muito bem, né? Todo uso é terapêutico, todo uso ele é medicinal. Às vezes o que falta é você procurar um profissional, um médico, para poder entender o seu quadro, poder te receitar o que fizer mais sentido de acordo com a sua patologia também, e você poder sair dessa classificação, né, de usuário de drogas para paciente, porque a gente sabe que aí Exatamente. muda completamente o tom da conversa, a abordagem, enfim. Muito importante Exatamente. a gente trazer esse elemento. Até a sua condição civil muda. Porque uma coisa é você ser paciente, outra coisa é você ser considerado usuário de drogas. Pessoalmente falando, eu, né, doutora Pamela, não considero a cannabis uma droga. Eu considero uma planta medicinal. Né? A gente tem que tratar ela de forma medicinal. O uso indiscriminado de qualquer substância faz mal. Então, existem as recomendações que nós sabemos, por exemplo, adolescentes não é recomendado o uso, tem recomendações para via inalada, né? Então, tem gente que pergunta, nossa, mas o juiz, ele autoriza fumar? A gente não fala via fumada, tecnicamente, a gente aborda de forma inalada. Só que nem todo mundo tem condições financeiras para comprar o inalador, para toda vez que for fazer o uso, ter o inalador do seu lado. É claro que o famoso pito do pango, ele tem as suas questões de carburizar ali o papel, e todo fumo faz mal para o pulmão, isso a gente sabe, mas o que faz mal não é a substância em si, o que faz mal é a carburação mesmo do cigarro de maconha. Mas o cigarro, ele é uma forma de acessibilidade, porque como é que você vai levar para as pessoas mais carentes uma medicina e vai falar para ela que ela tem que comprar um Vulcano, por exemplo,
para ela fazer uma inalação. Às vezes, a cannabis, a gente sabe, ela é usada na recuperação de outras drogas adictas, né? Drogas muito mais pesadas, como o álcool, a cocaína, enfim, várias outras drogas, o crack, né? Tem muita gente que trabalha com essa parte de recuperação e a cannabis ela é usada nesse ponto de recuperação. E aí você vai chegar para o adicto e vai falar, olha, você pode se recuperar se você tiver um vulcano em casa. Então, muitas vezes o cigarro ele é uma forma de acessibilidade. Aí a gente está tratando uma questão social, mas o tratamento em si da via fumada, da via inalada, ele já é aceito sim pelo judiciário. E os médicos que fazem a prescrição, as prescrições são invariavelmente para dores crônicas, então quem tem muita dor usa a via inalada, porque o óleo às vezes não faz efeito na hora. O óleo demora, você toma, né? Aquele efeito devagar, lento. E quando você faz o uso da via inalada, em segundos você tem ali uma resposta do corpo. Pessoas que fazem tratamento com quimioterapia, que sentem muito enjoo, não conseguem comer, aí a pessoa vai e faz o uso da via inalada, ela começa a comer melhor, ela começa o corpo dela começa a responder melhor às sessões de quimioterapia. Então, tem muitas doenças que é usada, sim, a via inalada. E a gente precisa acabar com esse preconceito, né? Então, para quem acha que a cannabis é droga, eu te convido a olhar, né, todos os estudos que nós temos, os casos reais, nos quadros que a gente vai trazer, inclusive, né, sobre a melhora e a evolução dos pacientes que usam a cannabis, porque tudo isso é muita falta de informação. No final, é muito preconceito e falta de informação. Então é isso. Pessoal, como vocês podem ver, o problema da falta de informação começa a acabar a partir do momento que você começa a seguir e acompanhar a Mil Growth X. A gente está aqui justamente para trazer essa acessibilidade, para trazer essa informação com qualidade, com responsabilidade acima de tudo. E vocês podem ver que a gente vai conversando e os assuntos vão surgindo. A gente vai fazer uma pausa rapidinho para voltar no bloco final, fazendo uma condensação do que a gente conversou hoje. Aguardamos vocês, não sai daí não, rapidinho. Pessoal, voltamos para o nosso bloco de encerramento. E para encerrar, a gente vai dividir em duas etapas. Primeiro, a gente faz um resumão sobre o que a gente tratou aqui, falando sobre a regulamentação. Ainda tem, acredito, bastante coisa para ser tratada ainda nesse tema, né? Não dá para esgotar ele em um vídeo. A ideia também aqui não é esgotar, é expandir, é abrir, é trazer esse diálogo, né? Então, mais uma vez, vocês estão convidados a interagir conosco. A interação de vocês é muito importante para a alimentação do que a gente vai estar produzindo e entregando. Doutora Pamela, um resumo para a gente da nova regulamentação. Bom, vamos lá. Primeira coisa, a regulamentação que saiu de 2026 não é para você que é paciente, mas é para você que é investidor. Se você tem vontade de investir no ramo da cannabis, agora aqui no Brasil já temos uma resolução que fala sobre isso. Então, empresas privadas, o que antes não podia, só associações é que podiam plantar e que tinham autorização para plantar. Agora nós temos também empresas privadas que, cumprindo todos os requisitos, vão poder plantar e fornecer esse IFA, esses insumos para as empresas farmacêuticas, para que essas possam produzir o óleo e os produtos à base de cannabis. O que antes era só importado, agora a gente vai poder, dentro do território nacional, explorar essa atividade. Isso tem reflexos na economia, na geração de empregos, uma nova visão aí que a gente pode até fazer, Matheus, mais um capítulo para falar só dessa parte do empreendedorismo dentro da cannabis. O que a gente estava imaginando que um dia ia acontecer, aconteceu. Então, empresas privadas agora vão poder plantar
para fins industriais. Segundo ponto, associações. Houve o reconhecimento das associações no Brasil. A gente estava com medo que só as empresas pudessem implantar e que, de repente, fosse acontecer um super monopólio e que as associações iam ser todas fechadas. Não, as associações foram reconhecidas. Claro, tem que cumprir alguns requisitos fitossanitários, porque a gente está falando de saúde pública, mas o fato é que você de associação não vai ser mais preso por isso. Presidentes de associações, vocês não vão ser mais presos por isso. Então, isso é muito bom. A gente sai de uma página que era criminal e a gente entra numa página administrativa. As associações que não estiverem cumprindo com todos os requisitos que a Anvisa determina vão poder levar multa, de repente fechar por questões sanitárias, mas não serão mais presos. E isso já é um avanço maravilhoso. A gente sabe o quanto que a gente sofreu nesses últimos anos com isso. E o terceiro e último recado é para você que é paciente e quer fazer o seu próprio cultivo, ainda é necessário, sim, o habeas corpus. Essa medida ela é importante para que você não seja reconhecido nem como traficante, nem como usuário de drogas, para que você seja reconhecido como um cidadão que você é, trabalhador, estudante, seja lá qual é o papel social que você desenvolve e paciente. Então, ser paciente de cannabis não é mais uma vergonha, muito pelo contrário. Agora é algo que a gente precisa levantar a bandeira, regularizar os nossos tratamentos, os nossos cultivos, para não ter sombra de dúvida. E a mensagem final que eu deixo aqui da Mil Grows, da minha parte jurídica, é que o mundo ideal, onde a gente quer chegar, é um dia poder retirar a cannabis da lista de plantas proibidas, de substâncias proibidas, porque para nós a cannabis não é droga, ela é uma planta medicinal que precisa de acompanhamento médico, sim, mas ela serve como suplemento, eu diria, para muitos e muitos tratamentos. E se você tem curiosidade sobre o tratamento de cannabis, pesquise mais sobre o assunto e fale com um médico que já prescreve, que ele vai poder tirar todas as suas dúvidas sobre o tratamento em si. Perfeito, perfeito. Doutora Pamela, chegou uma mensagem aqui para gente, só para a gente fechar. A mensagem é uma pergunta da seguinte forma: olhando para frente, você enxerga esse cenário evoluindo para uma regulamentação mais clara do autocultivo? Acredito que sim. Tem até uma proposta do Caio França já falando sobre o autocultivo, mas que ainda não foi apreciada. Eu acredito que a gente vai avançar, mas agora vai avançar um pouco mais devagar do que a gente estava imaginando. Por quê? Com essas regulamentações que saíram da indústria privada e das associações, vai ficar mais fácil o acesso. Então, os pacientes vão ter acesso, através das associações e das empresas, ao produto, que antes era só internacional, agora vai poder ser nacional também. Continua sendo uma alternativa para quem não tem, né, dinheiro, para quem não tem como comprar remédio. Então, poder plantar na minha casa é muito mais barato, muito mais econômico do que eu comprar o medicamento. Mas é possível que o judiciário tenha essa interpretação e agora o habeas corpus ele seja um pouco mais restritivo para as pessoas que realmente não têm condições financeiras ou que precisam de um teor diferente de 0,3%. Isso também é interessante falar, porque se na sua receita vier que você precisa de alto teor de THC, você não vai encontrar isso nas associações. As associações vão ser limitadas. Então, qual é a alternativa? O autocultivo. O autocultivo, ele continua sendo uma via de exceção, entretanto, fundamental para quem tem o tratamento, por exemplo, com alto teor de THC.
Então, eu acredito sim numa regulamentação, já temos um esboço disso, mas não acho que vai ser tão rápido, porque agora a gente, né, tem outras possibilidades. A gente vai ter as associações aí e as empresas explorando a atividade comercial, o que vai fazer com que o preço também abaixe, né? Hoje a gente tem produtos na farmácia de 800 a 2.000 reais, mais ou menos. Nessa Drogazil, aí perto da sua casa mesmo, já tem cannabis sendo vendida em forma de óleo, mas é muito caro. Como a gente vai poder explorar a atividade comercial aqui no Brasil, isso faz com que mais empresas, né, estejam ali explorando a atividade, o que aumenta a concorrência e diminui o preço. Mas ainda assim a gente sabe que o orçamento do brasileiro é bem pequenininho e que muitas vezes não cabe no nosso bolso. Então, para essas pessoas, o habeas corpus continua sendo uma ferramenta fundamental. Perfeito. Pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio do Cultivo Legal e Sem Mistério. E se você terminou esse episódio com menos ansiedade, mais clareza, o nosso objetivo foi cumprido. Aqui, a gente não incentiva, não promete e não romantiza o risco. A gente informa porque a gente acredita que a informação é a melhor forma de proteção. Obrigada, gente. Até o próximo. Te espero no próximo episódio. Tchau, tchau.